Olá você, boa noite, mais um episódio do nosso podcast Tá Aqui, Tá em Casa. Seja muito bem-vindo vocês e vamos dar início hoje, falando do melhor açaí de Sapé, com certeza. Este episódio do podcast Tá Aqui, Tá em Casa tem o orgulho de contar com o apoio da Oxente Açaiteria, a marca que já conquistou o paladar de toda a nossa região. Se você é apaixonado por açaí cremoso, saboroso e preparado com ingredientes de qualidade, ou não abre mão de um delicioso sorvete, o seu destino é a Oxente Açaiteria. E sabe o que é melhor? A Oxente Açaiteria funciona de domingo a domingo, das 13 horas e 30 minutos às 22 horas e 50 minutos, para atender você todos os dias com muito sabor e dedicação. E tem mais! Delivery totalmente grátis nas compras a partir de R$12. Isso mesmo, você faz o seu pedido e recebe tudo no conforto da sua casa, sem pagar nada pela entrega. E hoje é um dia muito especial. O empreendedor por trás dessa grande marca é o nosso convidado desta noite. Vamos conhecer a história e os desafios e a trajetória de quem transformou um sonho em um negócio de sucesso. Então anote esse nome e não esqueça, Oxente Açaiteria, a combinação perfeita entre qualidade, sabor e um atendimento que faz você voltar sempre. Oxente Açaiteria, porque momentos especiais merecem um sabor inesquecível. Isso aí, meu irmão Leandro da Oxente Açaiteria, que alegria poder ter você aqui junto conosco, meu amigo. Se apresente, fale um pouco de você. Boa noite, Léo. Boa noite, Donato, né? Boa noite. Pra mim é Tá difícil falar um pouquinho, né? O negócio aqui tá bom demais, viu? Eita, coisa boa. Eu sou suspeito a falar, mas é muito, muito bom. É diferente dos iguais, né? Assim, quero agradecer o convite, né? A oportunidade. E a gente vai ter aquele papo legal, aquele papo desenrolado, assim. Vamos falar sobre... abordar alguns assuntos interessantes, não só pra gente aqui, mas pra muitas pessoas, né? E espero que seja um papo bacana, um papo legal. E sempre agradecendo a Deus por tudo, principalmente pela oportunidade de hoje. Léo, muita gente vê hoje o Léo empreendedor, com uma carreira de sucesso. Mas para quem está em casa, conhecer um pouco da tua história, como foi tua infância? Tu já nasceu numa família de empreendedores? Teve alguém que deu suporte para tu conseguir empreender? Foi tudo com suor teu, tudo com esforço, com dedicação? Foi uma infância difícil? Conta pra gente poder entender aí. Cara, se eu for falar aqui de verdade da minha infância, já dá vontade de chorar. Assim, não nasci numa família de empreendedor. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Como eu sempre digo, né? Foi Deus. Porque lá atrás, na minha infância, eu fui aquela criança que... eu fui criado junto com o Léo. É verdade. Tem algumas histórias bem... Tem uns episódios engraçados da nossa infância, pessoal. E olha que tem, viu? É aquela criança brincando na rua, porque antigamente a gente tinha infância de verdade, né, Léo? A gente tinha infância, a gente brincava na rua, a gente jogava bola, futebol, era... Mesmo sem ter uma condição que tem hoje, antigamente era bem mais... Pode dizer que era mais feliz sem a condição. Rapaz, eu vou te te falar a verdade, se a vida de adulto não é fácil, não. Às vezes a pessoa pensa, eu quero ser adulto. Eu queria ser uma eterna criança. Eu tento buscar, muitas vezes, isso e fazer coisas boas, coisas divertidas, coisas leves e não pesadas. Porque lá atrás, a gente podia brincar, a gente podia correr no meio da rua. Hoje, a vida tá totalmente diferente. Hoje a gente vive num mundo, é um mundo digitalizado, é um mundo onde as pessoas... com um emprego só, se você não ganhar muito bem, você não consegue manter bem, dar um conforto bom para sua família. Então a gente veio lá de trás de muita dificuldade, muitas vezes nem tinha o que comer direito, infelizmente dói dizer isso, mas a gente queria comer carne e muitas vezes nem tinha carne para comer. Então assim, hoje é só bênção, né? É só agradecer a Jesus. E uma história bem bacana, como você falou de infância, uma vez eu e Léo, a gente brincando... Léo tava lembrando disso, meu irmão, essa semana, cara. Aí Léo pulou o muro lá de casa, pô, e eu procurando, Léo, cadê você?
Aí eu peguei uma pedra e Meu Deus. joguei do outro lado do muro. Acertou na cabeça de Léo. Ele viu, Léo, viu? Ele viu. É pra se esconder porque aqui só tá na cabeça. Eu não vi, não, pô. Eu joguei a pedra, furou a cabeça de Léo e era sangue. Meu amigo, O desespero foi grande. eu tinha que contar isso, Léo. A minha mãe, o Léo chorando. A minha mãe chegou, minha mãe me batia. E era Léo com a mão na cabeça e fazia, bate nele não, Adriana, não bate nele não. Então, assim, a gente foi feliz, velho, de verdade. Agradecer a Deus porque Ele nos deu a oportunidade de viver a infância, de viver a adolescência e agora a gente, como adulto, né? Pai de famílias, hoje em dia empreendedores. Então, assim, é só primeiramente gratidão a Deus por tudo, por cada oportunidade, por cada momento. Hoje vai ser difícil de eu fazer o programa aqui, porque é Léo e o diretor também Léo. Só pra você ter ideia. Chama um Léo aqui, vai todo mundo, né? Se fala tanto em liberdade, né, hoje, mas se a gente for olhar pela história que ele acabou de contar aqui, liberdade se tinha realmente naquele tempo atrás de infância, né? Isso é verdade. A criança ficava até tarde na rua, brincando, se divertindo, sem medo de nada. Isso era aquela liberdade. Hoje a gente não consegue deixar uma criança da gente brincando numa rua, né? De maneira alguma. É verdade. Ô, Léo, qual foram os maiores desafios que você enfrentou quando criança, meu irmão? Rapaz, o meu maior desafio, Léo, quando criança foi não ter um pai, velho. E não ter um pai. Nasci, né? Sobre o fato ali de ter só a minha mãe e a minha avó, que hoje são meus dois maiores exemplos. Minha mãe e minha avó hoje pra mim é tudo. Me deram o que puderam. Tentaram não deixar faltar nada. Então, assim, eu senti muita falta do meu pai. Senti bastante. Eu costumo dizer hoje que quem tem um pai vai ter valor. Eu tento ser o melhor pro meu filho. A falta do meu pai muitas vezes me fez chorar, doido. Até agora, né? Mas é assim mesmo. Hoje em dia a gente tá aí pra superar os desafios. A gente devia até falar sobre um pouco disso, superar desafios, empreendedorismo, porque nessa vida, se a gente não tiver desafio, a gente não tem nada. É porque assim, né? O filho, quando é criança, ele se espelha muito no pai. O pai é o quê? É um super-homem pra criança, né? Você vê, eu tava vendo um vídeo outrora, a face da criança muito triste na escola, apresentando um trabalho sem ter o pai, de repente quando o pai chega, parece que o mundo ficou colorido pra criança, né? A alegria que ela teve naquele momento, o sorriso veio de novo pro rosto, o brilho do rosto da criança começou a acender. Então o pai realmente faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Eu tenho certeza que seu pai é vivo, chegou a conhecer. Meu pai é vivo, eu conheço ele, a gente não tem muito contato, mas assim, eu conheço ele. Ficou ele lá no canto dele, eu no meu, mas também nunca maltratei, nunca falei mal. A escolha é de cada um. Hoje eu escolhi pro meu filho querer ser o melhor pai. Hoje eu tenho. Aquilo que você não teve, você tá procurando para para ele. o seu filho. Mesmo se eu tivesse, eu também ia querer ser o melhor para ele, porque eu ia ter coisas boas, eu ia ter exemplo bom. Como eu não tive, eu procurei me inspirar nas dificuldades para fazer coisas boas. Porque se eu fosse levar para o caminho mal, a gente tava perdido hoje. É verdade. No caso, as dificuldades serviu de combustível, né? De Pra hoje combustível. você Realmente foi o combustível para hoje a gente ser o que a gente é. É olhar a gente seguir um caminho ali do bem, a gente procurar seguir e servir a Deus. Não tem coisa melhor no mundo, não. Verdade, rapaz. Realmente a figura, pastor Emanuel, porque meu irmão Manuel Donato é pastor, gente, é pastor. E a gente eu tenho um carinho muito grande pelo Manuel Donato. E a gente sempre se comunica assim, pastor, irmão, Léo, então isso. Bom, Léo, eu lembro da nossa infância, sabe, meu irmão Donato, meu irmão Léo, quando a gente brincava de time de botão, também foi uma fase uma muito fase boa. muito boa. Não era, Léo, que a gente Ali brincava foi. de time de botão e era engraçado e quando esse cara fazia os gols, às vezes até mesmo não era um gol mesmo, o cara inventava lá e saía. Gol, saiu no meio da rua, correndo, era engraçado, mas era um momento. Tinha senha pra... Exatamente, era uma infância maravilhosa, Léo, aquela era, cara. Tu viu um cara quando comemora um título, não dá a volta olímpica no estádio, né? Quando eu fazia um gol, dava a volta na rua, pô. Isso era verdadeira diversão. Ah, era divertido. Toda, A gente era feliz e não sabia. toda criança, ela, falando de infância, né, ainda no mesmo assunto, ela tem um sonho, né, de querer ser algo.
Um diz eu quero ser médico, outro diz eu quero ser jogador de futebol. Tu tinha algum sonho em mente quando era criança? Eu tinha um sonho e realizei, né? Eu tinha o sonho de ser um jogador profissional e consegui ser. Eu agarrei ainda a Desportiva Guarabira, passei 3 anos lá. E o futebol amador aqui da cidade, quase todos os campeonatos por aqui pela região eu fui campeão. Graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei história, deixei marcas, deixei bons exemplos, que é isso que a gente vai deixar, Léo, aí para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares que ficarem. A gente vai deixar a história, a gente vai deixar o legado. Ou a gente trabalha para deixar um legado bom, para deixar boas histórias, ou a gente não vai ser nem lembrado. E eu quero, não é o fato de querer ser melhor do que ninguém, de querer as coisas dos outros, mas eu quero deixar boas histórias, eu quero deixar marcas boas. Não é aquelas marcas que machuca, que dói. A pessoa lembrar Donato, eu lembro de Donato, porque Donato toda vez que passava aqui brigava. Donato vinha para uma festa de criança, arrumava confusão. Não, eu quero ser aquele cara que chegava, eu chego, eu respeito todo mundo, eu falo com todo mundo. Se a pessoa precisar eu poder ajudar, tô ali também. A gente tem que ser isso. Eu acho que a gente tem que ser exemplo. Eu tenho certeza, os dois Léos, que a Oxente Açaiteria vai ser uma marca muito, muito grande no Brasil. Pelo fato de que, quando a gente estava aqui em off, né, que a gente estava se organizando para começar o programa, eu sou uma pessoa que observa muitas coisas, né? E eu vi um detalhe muito importante na vida do Léo, que foi a humildade. Eu acho que o sucesso de uma pessoa começa através da humildade. Né? Quando a gente chegou ali para pegar os acessórios, para trazer para o estúdio, o cara foi lá, correu, pegou, ajudou, com uma humildade tão grande. Isso é coisa que poucos têm, viu, Léo? Então aqui quero lhe parabenizar diante do nosso público. Continue com essa humildade. A Oxente Açaiteria já é uma marca de confiança. Eu tenho certeza que vai alcançar muitos estados, se não o Brasil, em questão de poucos tempos, viu? Cara, isso é muito satisfatório a gente ouvir isso, né, Léo? Como eu te falei, sobre a questão de fazer coisas boas que vai ficar marcado. Pra mim eu nem percebi, mas ele percebeu, ele viu. O cara não vai lembrar de mim em algum momento. Se amanhã ele chegar em um lugar, ele vir com uma cadeira, tiver 3 pessoas e as pessoas não ajudarem ele vai dizer, rapaz, se Léo tivesse aqui, ele me ajudava. Isso é um exemplo sobre as coisas que eu falei, né? De questão de deixar um legado, de fazer coisas boas. As coisas boas vão ficar. A gente vai deixar só os momentos. Eu não vou deixar nada, vai. Os momentos. É verdade. A gente leva os momentos que a gente vai viver. Aproveitem. Façam o melhor. Procurem sempre amar. A gente vai começar aqui agora sobre a questão de falar. Hoje em dia, Léo, as pessoas estão esquecendo de amar. Estão esquecendo de se sensibilizar com o próximo. Reciprocidade. O eu, hoje em dia, está falando muito mais alto. Eu preciso estar bem para cuidar de outra pessoa. Mas eu preciso estar bem e cuidar de outra pessoa. Eu não preciso só estar bem, não. Porque tem gente que se importa só em estar bem e não lembrar do próximo, e não fazer algo para ajudar o próximo. Mesmo que o mínimo que seja. Mas é fazer o bem sem olhar a quem, porque a gente sabe que aquele lá de cima é justo e fiel. Isso que você acabou de falar aconteceu comigo no trabalho. Tem uma pessoa lá que trabalha comigo que precisou de uma ajuda, pediu um favor, né? E eu fui, ajudei, depois a pessoa quis pagar. Aí foi dar dinheiro, disse, não precisa de dinheiro. Ela olhou assim e disse, todo mundo só faz as coisas se eu pagar. Então vê a diferença que a pessoa pode causar na vida de uma pessoa, né? Ela falou que todo mundo só fazia as coisas para ela se pagasse, fosse por dinheiro. Assim, não tinha ninguém que tivesse a gentileza de fazer um favor, de ajudar. Então, os mínimos detalhes daquilo que a gente faz, às vezes é coisa simples, igual o Léo falou aqui, mas acaba impactando a vida das pessoas. Né? É o ser, né? É o ser a pessoa, é você ser aquele que ninguém é. Quando eu sou aquela pessoa que ninguém é, eu vou ficar lembrado. E é uma coisa que eu digo, eu pego muito no meu pé mesmo. Eu puxo minha orelha, eu me cobro. Eu sou um cara que eu me cobro disciplinado, muito. Eu me cobro muito. Por que eu me cobro? Porque eu sei que eu sou capaz. Nós somos capazes de fazer o que a gente quiser. Hoje eu quero... Léo é segurança. Léo, eu quero ser segurança. É muito difícil ser.
Mas ele quis. Acabou, irmão. Quando você quer, você consegue. É difícil, mas não é impossível. Eu preciso saber o que eu quero, preciso procurar o caminho até chegar no meu objetivo e traçar o caminho. Eu vou traçar. Para eu chegar no Rio de Janeiro, eu tenho que ir Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu sei as cidades que eu tenho que chegar. Então, eu não tenho dinheiro para ir direto para o Rio de Janeiro. Eu vou pegar uma carona. Meu primeiro objetivo é chegar no Pernambuco. É meu primeiro estado daqui até Caso lá. cada passo a passo. Um passo de cada vez. Eu vou chegar no meu objetivo. Eu sei o caminho. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei por onde ir. Se eu quiser, eu vou. Essa é uma lição que eu deixo para as pessoas, assim, eu sempre falo, né, para os meus amigos, as pessoas que têm alguns comércios em Sapé, vêm conversar comigo, eu digo, se você quiser, você consegue, você é capaz. Você tem aí tudo. Assim, uma coisa que é muito boa para quem sabe usar, o celular. Aqui tem de tudo, tem de tudo. Então, irmão, você aprende, eu não sei cozinhar, no YouTube, vai lá, tu aprende na hora. Então basta você querer. Realmente, a ferramenta o qual hoje, você usando para aprender, fazer o bem, realmente você vai longe. Léo, falando do início da vida profissional, qual foi o seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi pegar frete na feira. Olha aí. Foi. Zé não tava aqui, né? Eu pegava frete pra jogar videogame em Zé. Meu dinheiro era pra jogar videogame e comer pastel. O dinheiro que eu ganhava, pô, no frete era pra eu comprar pastel e dindi no campo e vim jogar videogame aqui em Zé. Vinha eu, velho e Amaral. Vai, tu sabe, né? Sergiano, nosso amigo de infância. Sim. Um cara que é surreal. Só elogios pra ele. E esse aí foi meu primeiro emprego. Depois do frete aqui, eu consegui um emprego em um banco. Eu ganhava R$7. R$7 por sábado era. Aí eu vinha de 5 horas da manhã, pegava o frete do pessoal dos sacos de batata, deixava bem aqui na frente. Aí de 7 horas eu ia pro banco arrumar um banco pra vender roupa com o cara. É impressionante as histórias de superação de quem venceu na vida, né, irmão? Às vezes a gente chora tanto, a gente reclama tanto. Cara, vai preparar teu terreno, vai cavar, vai plantar tua semente. Porque se você for olhar hoje, cara, Léo é empresário, Léo Cedês é empresário, é muito bom, mas não sabe, igual a gente falou pra Naldo no outro programa, não sabe a trajetória. O cara carregou carrinho na feira, o cara trabalhou R$7 o dia num banco, ou seja, todo um processo de esforço, dedicação, de garra, para poder hoje se tornar o grande empresário que se tornou, né? Então tudo é um processo. Você que está aí nos vendo agora, lute, insista, trabalhe, plante, você vai receber muitos nãos, vai ter coisa que vai dar muito errada, mas o segredo é não desistir, é continuar, porque uma hora a catraca vai girar e vai dar certo. Donato, quem não está preparado para passar pelo processo, não está preparado para empreender. Viver o propósito, né? Não vai viver o propósito, não vai empreender de maneira alguma. E em que momento você percebeu que queria empreender, Léo? Léo foi Deus. Aí, mais uma vez, começa o agir de Deus. Eu trabalhava de motorista há 16 anos. Trabalhei 8 anos com uma equipe, depois mais 8 anos com outra pessoa, com outra equipe. E chegou um ponto, como eu te falei sobre a questão do futebol, eu ia jogar uma semifinal do campeonato lá em Auá. Aí eu ia de moto. Quando eu tava indo na estrada sentido Sapé-Capim, um bode, cara, entrou na frente da moto. Aí eu bati nesse bode, caí, me acidentei, machuquei o joelho, mão, cotovelo, foi todo ralado. Eu passei 6 meses em casa porque o meu joelho foi bem grave. Eu não conseguia andar, eu não conseguia me movimentar, tive que fazer fisioterapia e tudo. Fiquei na ajuda, na época era minha namorada, foi meu porto seguro ali, segurou a barra comigo. E eu não trabalhava de carteira assinada, eu não trabalhava, eu não tinha como, né? Naquela época a gente tinha o salário e chegou um período que meu dinheiro acabou. E eu, caramba, o que é que eu vou fazer? Aí eu disse, cara, eu não quero trabalhar mais para os outros, eu quero trabalhar para mim.
Mas mesmo assim, liguei pra minha, que hoje é ex-patroa, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é Mara. Todo mundo conhece, Maria Barbosa. Até mandar um abraço pra ela. Aí eu disse, Mara, eu quero voltar a trabalhar. Ela disse, mas tu consegue? Consigo. Aí eu voltei, passei 3 meses. Aí eu disse, Mara, eu quero sair. Mas eu fui só trabalhar pra juntar o dinheiro pra pagar umas contas que eu tinha. Aí trabalhei todo o tempo. Aí eu comprei umas camisas. Aí vendi as camisas, paguei umas contas que eu tinha. Aí eu fiquei com 3 mil reais. Aí eu disse, rapaz, vou botar alguma coisa pra mim. Aí eu fiquei procurando, disse, vou botar uma sorveteria. Aí eu olhei e comecei a montar e apareceu um ponto lá na Rua Nova mesmo, lá no bairro onde a gente morava. Aí eu disse, comecei a pintar, fazer o ponto. Aí eu disse, rapaz, vou botar a saiteria. Aí comecei, mandei fazer um balcão, comecei eu mesmo pintar, eu e Alan. Alan tá ali fora dos bastidores, mas Alan Douglas foi um cara muito importante, foi o cara que fez essa logo aqui, ó, criou a logo da... Tem a senha, Alan, viu? Criou a logo da Oxente, fez o nome junto comigo e me ajudou muito. Foi colocar a placa, fez a lona, a gente mesmo colocou, a Edson, a gente pintando, os amigos ali mesmo fazendo. A Oxente, a saiteria, começou com 3 mil reais, pode-se dizer. Começou com 3 mil reais. E 3 mil reais não foi de produto, não. Foi para arrumar o ponto. Produto não tinha, não. Dinheiro, não. Foi tão tal que quando eu coloquei para inaugurar numa sexta-feira, dia 12, uma sexta-feira, quando foi na quinta que eu tinha comprado os produtos, tudinho, o balcão tudo feito, os tapauezinhos, os copos, e o cara chegou para entregar o açaí, eu não tinha freezer, não, pô. Eita. Eu não tinha comprado a freezer, não. Pra vencer é luta, Eu não tinha freezer, eu não lembrei. Eu tava tão focado em arrumar, eu não lembrei. Aí açaí não precisa de freezer, não é? A minha sorte foi a minha prima, a Kátia, que mora na Rua Nova. Ela tinha uma freezer, ela vendia salgado. Ela tirou os salgados da freezer dela, colocou na geladeira, no freezer do congelador. No congelador, né? Sim. E me emprestou a freezer dela. Isso foi uma coisa que marcou muito na minha vida. Eu dizia pra minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Eu dizia a ela, eu vou focar aqui, eu vou comprar, a primeira coisa que eu vou comprar é a minha freezer. Em 8 meses eu tinha 6 freezer. O começo da Oxente começou com um fornecedor terceirizado de açaí. Hoje a Oxente produz seu próprio açaí. O próprio sorvete e o gelato quem produz sou eu. O meu açaí, eu trabalho com o Naçaí, que esse cara aqui, cara, eu vou falar um pouquinho dele. Pra mim, é o melhor açaí que tem na Paraíba. É o Naçaí. Esse açaí que você tá tomando. Ele muito bom de verdade. Olha, pense num programa que eu tô amando esse aqui, viu? Meu irmão, sabor inagualável, cara. Muito e bom. O cara aqui, ele hoje, a gente tá junto há 5 anos e 3 meses. Ele hoje deixou de ser um fornecedor. Ele deixou de ser pra mim, um cara que vende açaí. Hoje, pra mim, ele é um irmão, é um parceiro. A gente se ajuda, a gente conversa, a gente troca ideias. Ele já me ajudou em várias situações. Já cheguei um dia na saiteria, Donato e Léo. Minha freezer tinha quebrado de noite e a gente não tinha visto. Passou o dia todo. Perdeu o produto. E impressionante que foi no dia que no começo eu fechava na terça-feira. Foi no dia que eu fechei. Perdi 19 caixas de açaí. Aí o que foi que o meu fornecedor fez? Disse, meu irmão, não esquente não. Ele me deu, velho. Cara, tem muita gente que é humano demais, meu irmão. É por isso que Deus abençoe e o sucesso vai só crescendo. Porque se sensibilizou, meu irmão. Meu irmão, ele abraço. fez... Como é o nome dele? Júnior. Júnior do Naçaí. Um abraço, ó. Júnior do Uno Açaí. Do meu Naçaí. irmão, é bom de verdade, viu? Bom de verdade. Vamos junto aí, viu, Júnior? Léo, Júnior é um cara, se tu conhecer ele, eu vou trazer ele em outra oportunidade a gente pode conversar, conhecer. Pro nosso podcast. Júnior é um cara inteligente, é um cara trabalhador, ele tá junto sempre com os clientes dele, tá apoiando. E o que ele fez comigo já chegou, Léo, nesse período aí de 5 anos e 3 meses, eu acho que já chegou uns 20 fornecedores de açaí. Me ofereceu preço, não me ofereceu a qualidade que ele tinha. Mesmo se tivesse oferecido, eu não teria trocado meu fornecedor de açaí. Porque hoje, pra mim, ele é um parceiro, ele é um irmão, ele é um amigo, ele é um pai. Eu só tenho gratidão a ele. Eu digo a ele, hoje eu tava conversando com ele, eu disse, eu só tenho gratidão a você por tudo que ele fez. Muitas vezes ele chega pra mim, e aí, como é que tá o movimento? Rapaz, tá um pouco fraco. Pega essa caixa de açaí aqui, faça aí uma
faça uma Promoção, divulgação, sorteio. faça uma promoção, faça uma brincadeira, que até a Oxente e a Açaiteria, ela começou a viralizar, a ficar mais conhecida depois de umas brincadeiras que eu fazia na cidade. Eu escondia uns cartãozinhos na cidade, o povo ia atrás para procurar. Pra ganhar Quando açaí. achava, ganhava um pote de açaí. Uma vez, cara, eu fiz uma coisa que eu fiquei até pensando. Eu fiz uma parceria com um cara de uma hamburgueria, aí eu coloquei um combo de açaí, era 2 potes de açaí desse aqui, ó, do Naçaí, e coloquei 2 hambúrguer, uma batata frita e um refrigerante. Tinha 46 pessoas em cima da linha procurando um cartão que eu escondi. Eu fui pra missa, voltei, o povo não tinha achado. Pô. Aí eu disse onde tava, foi muito engraçado. Mas assim, é sobre isso, né? É sobre fazer as coisas acontecerem, né? Se você não fizer acontecer, você vai ver as pessoas fazendo acontecer. Coisa boa. Ô, Léo, e você teve medo de deixar a estabilidade para investir no seu próprio negócio? Antes você trabalhava para outras pessoas, né? Tinha ali o seu dinheiro garantido todo mês. E esse desafio aí, É cara. porque às vezes a pessoa fica presa no CLT, né? Sim. Aí diz, rapaz, se eu largar aqui, vem aquele medo, né? Aí é aquela coisa que ele falou agora há pouco. Se não arriscar... E se Aconteceu não- contigo, teve esse medo? Rapaz, quem não teve medo no começo, eu acredito que tem que ser uma pessoa muito segura ou já ter algo fixo. Já vem de berço, né? De berço de ouro. Porque, querendo ou não, você está saindo de uma zona de conforto para entrar em outra totalmente diferente. O medo, ele existe. Mas a coragem e a vontade de vencer era muito maior do que o medo que eu tinha. Eu tinha muita vontade de vencer, eu tinha muita vontade de fazer a coisa acontecer. Eu comentei até com o Léo um dia desse, o agir de Deus, né? O agir de Deus na minha vida. Foi tão grande que quando eu abri a açaiteria, que começou esse processo de açaí e tudo, eu dizia, rapaz, daqui a 5 anos eu quero produzir meu próprio sorvete e meu próprio açaí. E foi exatamente no prazo que eu disse, mas eu achava que era o meu prazo, o meu plano, que não era o de Deus. 5 anos se passaram da Oxente, eu consegui comprar minha máquina de produzir sorvete, consigo produzir hoje meu gelato, que é o sorvete que eu vendo na açaiteria lá na Praça de Eventos. Então, assim, foi um presente, foi uma bênção de Deus, foi algo que a gente buscou, né? Eu digo a gente porque hoje a Oxente Açaiteria, para mim, ela é uma família. Ela não é só Léo, ela hoje é meus colaboradores, ela hoje é minha esposa, é meu filho. Porque se não fosse essas pessoas, o Alan, o amigo que está ali apoiando sempre, eu ligo para o Alan, faz uma arte, Alan, faz um banner, Alan, faz um fly banner e chega. Tem que ter essa junção. A gente tem que saber reconhecer, a gente tem que saber olhar de onde veio, de onde a gente veio, porque empreender é isso. Empreender é você ter a coragem e não o medo. Se eu tiver a coragem, eu chego. Eu preciso ter coragem. Porque a coragem, ela lhe faz ter força, ela lhe faz ter determinação, ela faz você arrumar tempo onde o tempo é curto. Então, assim, a gente precisa só ir. Se eu parar, eu sou CLT. Mas eu ganho aqui, eu tô comprando, eu consigo fazer minha feira, eu consigo pagar meu aluguel, eu consigo pagar minha internet. Cara, consegue. Mas toda hora tu recebeu hoje, pagou as contas, já tá devendo. Se tu tiver a coragem de empreender e fazer o negócio acontecer, se tornar um negócio de sucesso, não é que você pode ficar milionário, você pode ficar rico, mas você vai ter uma vida bem melhor. Você vai ter um conforto. Hoje eu trabalho, eu digo a todo mundo, eu trabalho não para ficar rico. Me perguntaram se eu queria ganhar na Mega Sena. Eu disse, eu queria ganhar esses milhões todinho não, porque eu acho que eu ia ficar doido, nem saber o que fazer. Mas hoje eu trabalho para dar um conforto para minha família, para ter um conforto, para poder chegar em casa, ter o que comer, ter onde dormir, ter o que beber. Isso não tem dinheiro no mundo que pague essa paz, essa tranquilidade de você ter as coisas. Dizer assim, eu preciso ter muito dinheiro para... Não, eu tenho ali o dinheiro suficiente para dar o conforto para minha família, para poder ajudar algumas pessoas que precisam, para mim é o suficiente. Coisa boa. É isso aí, coisa boa. Olha, Léo, a gente vive hoje num país que é muito burocrático. Eu acho que hoje metade do salário de quem vive hoje é para pagar impostos. E essa burocracia,
eu acredito que ainda seja maior para quem é empreendedor. Qual a maior dificuldade hoje do empreendedor? Cara, hoje a maior dificuldade do empreendedor, uma das coisas. Tem duas coisas que hoje em dia é muito difícil, né? É a questão do imposto, é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Algumas coisas você tem que ter caminhos, ter conhecimento, que se você não tiver conhecimento, você vai estar sempre ali sofrendo. E a questão da mão de obra. A mão de obra hoje é bem escassa, porque a juventude, eu costumo dizer assim, a juventude hoje em dia não querem trabalho, querem só emprego. Tem a diferença, né, de trabalho para emprego. Emprego, eu vou pro emprego, ali eu faço o que eu quero, e trabalho você vai lá realmente para trabalhar, para exercer a função que tem na empresa. Então, assim, é muito difícil hoje empreender pela questão de ter muitos impostos. Você compra uma mercadoria, compra uma água dessa aqui, hoje eu pago, o cara que forneceu a água, que fez a água, pagou imposto. Aí o cara que engarrafou a água, pagou imposto. Ele vendeu para uma empresa representante, pagou imposto. Essa empresa colocou no supermercado, vendeu a mim, pagou imposto. Eu comprei essa água, registrei essa água, coloquei para vender, paguei imposto também. É a pessoa que está comprando, que é a última, paga o imposto. Entendeu? Então, assim, a gente vive num país que hoje a gente tem o segundo maior imposto, né, do mundo, mas o brasileiro, eu costumo dizer que o brasileiro é muito inteligente. O brasileiro ele é desenrolado, ele é esperto, tem muita gente aí esperta, tem muita gente inteligente. Agora vai de cada um saber como usa essa inteligência, né? Se usa para o bem, se usa para o mal. Mas assim, a gente costuma a aprender a lidar com as situações. Às vezes, o cara reclama, a gasolina passou de R$6 para R$10. Ninguém deixa de usar. A gente se adapta. A gente costuma se adaptar a tudo. A gente é guerreiro. Sem contar as dificuldades para se ter um funcionário hoje, né? Tem uma colega minha que ela é gestora de RH, ela falou o seguinte, ela tá muito difícil até pessoas para você ingressar no mercado de trabalho. As pessoas não estão querendo. Há uma insatisfação tão grande do CLT, Léo, por quê? O salário é lá embaixo. Hoje a pessoa vai, o dinheiro brasileiro não tem o poder de compra que tinha antes. O cara hoje vai com R$500 no mercado, vem com uma sacola com três coisinhas dentro. Então, o trabalhador CLT ele tem ficado desanimado. Por isso que muitos estão tentando fazer alguns bicos, outros partem para aplicativo. Enfim, igual você falou, se adaptando, tentando achar um meio para sair do CLT. Aí fica um jogo de faca de duas pontas. O empreendedor, o empresário que tem sua empresa, ele já paga centenas de impostos. Aí um colaborador, que é carteira assinada, eu acredito que o custo dele, você só paga um salário, mas o custo ultrapassa muito mais do que isso quando vem depositar os direitos dos trabalhadores. O empreendedor não consegue dar um aumento, às vezes sabe que o colaborador precisa, merece um dinheiro a mais, mas não consegue devido a tanta despesa que tem, porque se for dar, a empresa fecha. O trabalhador fica insatisfeito. A demanda para mão de obra está se acabando. Realmente está um momento muito difícil no nosso país. Viu? Cara, você falou uma coisa aí que é muito importante sobre a questão. Principalmente que hoje a gente está na cidade. A cidade de Sapé hoje é uma cidade muito barata. As pessoas se acostumaram muito a comprar o barato. Isso. Aí, se tu falar que uma coisa é caro, a pessoa logo se espanta. Mas por que hoje coloca loja de 7? Pode passar, pai, não tá lotado. É desse jeito. Mas aquele produto, não estou falando mal das lojas, mas aquele produto... É só um exemplo, né? Questão de qualidade. Questão de qualidade, não se compara. Mas as pessoas querem ter aquele. É fácil o acesso, é mais rápido, é muito mais barato. Infelizmente, a gente adotou essa postura de gostar das coisas muito, 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 muito barato, que acaba, a gente vai comprar uma mercadoria, como a gente falou sobre a questão de já vem muito imposto, a gente procura baixar o mínimo para vender o mais barato possível, que muitas vezes a gente não consegue pagar muito bem a um funcionário. A margem de lucro já baixa no limite dos limites. A gente coloca, muitas vezes, a gente tem que vender muito para poder ganhar no giro. Acho que vocês sabem, né? Ganhar no giro, em vez de ganhar mais, eu ganho menos, mas eu vendo mais, eu ganho mais um pouco. Para poder
ver se consigo pagar os funcionários, pagar aluguel, pagar água, energia, internet, que hoje em dia você sabe que a despesa de você manter um ponto de aluguel, uma empresa, não é muito fácil. Então, eu pago muito imposto, eu compro as coisas caro e tenho que vender barato. Olha que raciocínio. Eu compro as coisas caro, tenho que vender barato. Só para quem está em casa hoje. O cara diz, eu sou assinado, recebo um salário mínimo. Quanto custa hoje um trabalhador, um salário mínimo para um empreendedor? No final de tudo, ele está saindo a quase R$3.000 por mês. Só, Hoje, e isso é estudo, né? É fato. Ele sai a quase R$3.000 por mês, porque existem muitas coisas por trás. Existe você pagar os direitos, FGTS, a despesa que aquele funcionário te dá. Às vezes o funcionário, tô falando mal de funcionário nenhum, porque assim, querendo ou não, tem que ser muito bem valorizado, porque hoje a gente precisa muito e ninguém vive sem um funcionário. Porque isso seja um lugar que você vá, um lugar que eu vou, para a gente consumir alguma coisa, precisa ter alguém trabalhando, precisa ter alguém para atender a gente, precisa de alguém para vender um produto, porque a gente vai comprar um produto, tem que ter alguém. A gente precisa de pessoas que vão abrir uma loja, a gente precisa de um segurança, a gente precisa de tudo. Então, assim, a gente vive numa cadeia, é um ciclo, né? Mas que hoje não é fácil você manter um funcionário. E principalmente hoje em dia, em um mundo que a gente vive, Léo, é um mundo de muita dispersão, né? Que a gente vinha falando. O entretenimento, o que proporciona hoje de coisas pro mundo, proporciona para as pessoas em festas, passeios, atividades, que muitas pessoas preferem estar no mundo do que estar trabalhando. Ontem uma colaboradora minha fez assim: ô, meu patrão, eu passo a semana todinha trabalhando, o mês todinho, a dificuldade para comprar uma coisa. Aí mostrou, né? Aí essa pessoa aqui, já faz uns 15 dias que tá só luxando e não trabalha em nada. Aí eu fiz pra ela, mas faz assim, pô. Quando tu dorme, tu tá com a tua cabeça fria, tu não tá devendo a ninguém, tu não tem compromisso com ninguém tá ligando pra tu te cobrando e fazer nada. Essa pessoa, eu tenho certeza que tem dezenas de pessoas correndo atrás dela, dezenas de pessoas cobrando a ela. Porque tá vivendo uma vida de aparência, uma vida de ilusão. Então a gente tem que só que organizar as coisas para ver se a gente consegue se adaptar, né? A gente tem que se adaptar a essas coisas, a esses impostos, a procurar proporcionar o melhor para os nossos colaboradores. Aproveitar, né? Falar com colaboradores, mandar um abraço para toda a minha equipe. Que hoje eu posso dizer, viu? Eu tenho a melhor equipe da cidade de Sapé. A minha equipe é pau para toda a obra. Tem hora que tem 4 pessoas e tem 50 pessoas para atender. Elas conseguem atender, conseguem dar o seu melhor. Então, assim, gratidão a Deus por tudo, por colocar essas pessoas no meu caminho, na minha vida, na minha empresa. E gratidão a todas elas por isso, né? Só agradecer mesmo, porque não me deixam na mão. Tem muitas vezes que estão de folga, aí eu ligo. Ei, tá fazendo o quê? Aí ela, tô em casa, se eu vou precisar de tu pra hoje. Tá certo, vou me ajeitar pra ir. Não fazem questão. É muito bom poder contar com pessoas comprometidas, né, com a empresa. Cara, isso é satisfatório. Aí volta aquela conversa do início. É deixar o legado, é fazer o bem, é fazer acontecer. Quando elas precisam de mim, eu tô sempre ali, eu procuro entender o lado, eu procuro compreender. Eu não chego maltratando, eu não chego falando mal, eu não chego brigando. Muitas vezes a gente, assim, tem alguns momentos que a gente estoura, porque ninguém é de ferro, né? Às vezes você vem de acúmulo de tarefas ali, quando você olha algo de errado, aí você fala de uma maneira que não era para falar, mas depois se você for uma pessoa do coração bom, você reconhece, você vai lá, pede desculpa. Então, assim, fica até, Léo, uma dica para os empresários da nossa cidade sobre a questão de tratar muito bem, cara, os seus colaboradores. Quando eles precisarem compreender, ajudar, tratarem bem, porque se a gente tratar bem, se eles estão bem no ambiente, o ambiente vai estar bem, o ambiente vai estar leve. Poder acompanhar, né? Participar da vida, né? Rapaz, tu mora onde? Como é a tua família? É justamente isso, né? A gente poder entender, porque às vezes... Eu vi cortando o raciocínio do Léo, eu vi um vídeo por esses dias. O dono da empresa soube que o colaborador não tinha geladeira.
Mas, rapaz, como é que pode? Um colaborador na minha empresa não ter geladeira. Ele foi lá, comprou uma geladeira nova pro cara, levou e entregou, né? Isso é um patrão participativo que você acabou de falar, né? Sentir o que o colaborador tá passando, né? Um cara desse aí, Léo, ele pode sair da empresa, mas dá muito trabalho. Quando ele sair, ele chora. Só se ele receber uma proposta bem melhor e o patrão não tiver como cobrir mesmo. Aí ele sai da empresa, mas se não, ele fica pro resto da vida. Porque ele sabe que ele é reconhecido, ele sabe que o patrão dele, se precisar, tá ali com ele. Então é só sobre essas coisas. Tratar bem o colaborador, poder compreender, porque ele sempre vai te compreender, ele sempre vai estar contigo. É verdade, isso é muito importante, essa questão de você entender o lado do colaborador. E existe, Léo, eu converso com algumas pessoas e alguns falam, sabe, desabafam, as pessoas gostam muito de conversar comigo e falam que tem ambientes que adoecem, os patrões pegam muito, principalmente pessoas, Donato, que trabalham por meta. A gente vê uma cobrança muito grande dos patrões em cima, sabe? Às vezes até de uma forma até mesmo humilhante. Ameaça, como fosse ameaça também. Exatamente, vezes, né? Sabe? Então eu acho que isso aí é importante. É importante, eu acho que o patrão ele ter essa participação, de saber como é que o colaborador está, ver a reação. Porque às vezes o colaborador ele dá sinal que não está bem, às vezes está passando um problema, uma dificuldade em casa, e às vezes aquela cobrança e tal. Eu acho que isso é importante. E para quem conhece Léo, né? Para quem conhece Léo sabe como ele cuida, como ele trata os seus colaboradores. Isso é legal, Léo. Parabéns, Deus continue te abençoando, meu irmão. Amém, amém. Léo, sabemos que aqui na cidade de Sapé tem muitas açaiterias. Como é que é lidar com a concorrência, meu amigo? Cara, tu falou agora numa coisa que eu queria falar muito. Hoje eu não vejo as pessoas como concorrente. Eu vejo as pessoas como parceiro. Eu busco em cada uma oportunidade. Hoje eu trabalho fornecendo açaí e sorvete. Se chega um pra mim, o cara diz, fulano é teu concorrente. Não. Ele é meu amigo, ele é meu parceiro. Eu falo com qualquer um, pode vender açaí, pode vender sorvete, pode vender o que quiser. Chegar pra conversar comigo. Eu já fui pra inauguração de várias açaiterias aqui, pô. Eu poderia não ir, né? Coisa boa, rapaz. Eu poderia não ir. Mas eu vou, eu dou dica, eu tento ajudar. Eu tento fazer para as pessoas o que não fizeram para mim no começo. Eu procuro mostrar para elas o caminho. Porque assim, tem caminhos, tem coisas para ser feita, tem coisas certas. Porque se você errar, infelizmente todo erro ele tem um preço. O erro pode ser o mais simples que seja, mas esse erro ele pode lhe causar você perder um funcionário, você perder um cliente, e você até quebrar, você até fechar a loja. Depende do tamanho do seu erro. Mas assim, eu já abriram algumas açaiterias, agora há pouco mesmo, abriu uma aqui em Sapé, o cara ligou pra mim, rapaz, eu queria sorvete e açaí, eu disse, eu tenho. Fui lá na loja do cara, conversei com ele, levei os produtos. Já se tornou fornecedor do cara. Já, eu sou fornecedor dele. Ele hoje já ligou pra mim, já levei sorvete pra ele hoje de manhã. Que legal, cara, bacana. Se todos pensassem assim, né? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Aconteceu uma vez comigo uma história bem, bem legal. Essa mulher, ela até falou isso pra mim. Ela chegou um dia, ela estava sem mercadoria para vender. E quando ela chegou na minha açaiteria, eu só estava com 2 caixas de açaí. 2, porque meu fornecedor entregava no outro dia. Aí nessa época eu não distribuía, tá? Aí ela fez, rapaz, eu queria uma caixa de açaí, queria granola, queria M&M. Aí as meninas disseram, Léo, só tem 2. Aí eu disse, mas tu acha que dá? Ela disse, não sei, acho que não. Eu fiz, mas pode liberar para ela. Aí liberou uma caixa para ela. Ela levou, obrigado, Léo, pagou tudo certinho. Cara, no final da noite, o último pedido foi a quantidade certinha da caixa de açaí. Deu para fazer. Léo, é só coisa de Deus, cara. A última, o que tinha de açaí, no final deu para fazer os 2 potezinhos que a mulher pediu. A gente passou um período aí que foi um período muito chuvoso, né? E geralmente nos períodos chuvosos, há uma tendência de ter um nível mais baixo de consumidores de quem consome sorvete, de quem consome açaí.
E deu para perceber que na Oxente Açaiteria, o movimento praticamente ficou o mesmo, a quantidade de pessoas fluindo. Qual o segredo para isso, né? Enquanto muitos lugares perdem vendas por conta do frio, do gelo, a Oxente Açaiteria permaneceu com o mesmo público e sempre fluindo a quantidade de pessoas. Cara, o ramo do açaí hoje, ele deixou de ser uma sobremesa quando você tá com calor. Um picolé, você chupa um dindim quando você tá com calor. O açaí hoje ele se tornou uma refeição, é um lanche. Então, a gente procurou ver aonde a gente poderia entrar, o que a gente poderia fazer para atrair mais o cliente, para agradar, porque a gente sabia que parou de ser algo de momento, que é algo do dia a dia. O açaí hoje é algo do dia a dia. Aí o que a gente fez? Vamos adaptar o quê? Vamos entregar o melhor produto, vamos ter a melhor entrega da cidade e, além de tudo, a entrega totalmente grátis. Então, assim, a gente procura, como eu te falei, né, sobre a questão, a gente procura tirar o máximo de custo para vender o melhor produto e num preço bem acessível. Que hoje a gente tem açaí a partir de R$6. Você pega um açaí hoje, R$6, você se satisfaz tranquilo. Diga-se de passagem, um açaí de qualidade primeira ali, muito delicioso. De muita qualidade mesmo. Então, assim, aí eu procurei, junto com a minha equipe, a gente, rapaz, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Não, vamos, o cliente mandou mensagem, já responde, já manda o pedido. Porque quando a gente entrega com rapidez e com muita qualidade, o cliente volta. Não tem como voltar. Como é que o cliente vai voltar se ele me fez um pedido hoje? Já aconteceu algumas vezes de furar pneu, quebrar moto. O meu pedido saiu com 1 hora. 1h10. Acho que já aconteceu até contigo. Sim. De ter furar pneu de moto. Hoje a gente tem 3 entregadores. Mas assim, teve um dia que furou o pneu de 3 motos. Foi. Aí na época tinha a moto do meu entregador de véu. Eu não lembro qual foi a moto que peguei. Acho que eu peguei uma moto emprestada ainda. E a gente foi fazer as entregas. Teve dia de eu fazer até algumas entregas de carro. Uma vez que aconteceu alguns problemazinhos, bora, vai ali na chuva, muita chuva, entrega. E hoje a Oxente Açaiteria é isso. Ela vai a qualquer hora e a qualquer momento que ela está disponível. De 1h30 da tarde até as 11 da noite. Então isso aí explica o sucesso de mesmo questão do tempo chuvoso, a Oxente Açaiteria ter... A Oxente Açaiteria, ela procura e entrega o melhor serviço, né? O melhor produto e o melhor serviço da cidade. Isso é o diferencial. Tem que ser. Você hoje tem que fazer algo diferente. Ou você faz, ou você fica para trás. Rapaz, coisa boa, hein? Olha só, você aí que está nos acompanhando, você está aprendendo muitas dicas aqui com o Léo, viu? Eu estou aprendendo muita coisa aqui, Donato. Tô pegando aqui, ele tá falando aqui, eu pegando os gatilhozinhos para me usar no espetinho. Como eu te falei, né? Se tu trazer para Sapé, tu vende, vice. Leandro, hoje olhando para trás, qual foi a melhor decisão que você tomou, meu amigo? A melhor decisão da minha vida? Que você tomou foi ser pai, velho. Querer ter uma família. Mesmo falando pro lado de empreendedorismo de tudo, sim, foi ser pai, foi construir uma família. Porque através da minha família, eu consigo construir o meu legado, eu consigo construir a minha empresa, eu consigo levantar a minha empresa, eu consigo ter forças, eu consigo me motivar. Um homem, uma mulher ou uma pessoa sem família, ela vai seguir um caminho sozinho, um caminho de solidão. Tem pessoas que moram sozinhas, pode dizer eu vivo muito bem. Pode viver em alguns momentos. Porque hoje em dia, a vida, infelizmente, ela é feita de momentos de prazeres. Que depois que passa, depois que a gente tá na cama sozinho, que não tem ninguém, que não tem, durante o dia, não tem alguém para conversar, não tem alguém para você ter uma base, se apoiar, se espelhar, a gente sente. Eu tenho certeza disso. Por isso que, para mim, o mais importante foi ter construído a minha família, porque ela serve de base. O meu filho, hoje em dia, ele para mim, a minha maior energia, a minha maior fonte de energia. Primeiramente, Deus, né? Que isso aí é incomparável, isso aí não tem nem o que a gente questionar, mas o meu filho hoje,
Ele me é o maior Tem motivador. quantos anos? Qual é o nome dele? 2 anos e 7 meses, é Leandro Pedro Filho. Ele tem 2 anos e 7 meses. Hoje ele é minha fonte de energia, hoje ele é minha placa solar. Eu tô com ele ali. Só pode estar passando qualquer problema, resolvendo qualquer moído quando chega e vê. Quando eu vejo tudo. ele já vem correndo, abraçando. Isso bênção. é bênção de Jesus. Cara, Donato e Léo, hoje a minha vida se resume em bênção de Jesus, pô. Eu já passei por muitas coisas, já passei isso na questão quando eu comecei a trabalhar de mãe, de pai, de morar com mãe, de morar com a avó, passa um período, cuida da minha mãe, estava doente, aí vai tomar conta, larga algumas coisas que estava fazendo. Para chegar até aqui foi um caminho muito difícil, não foi um caminho fácil. E tem pessoas hoje que começam, aí já vamos falar do lado do empreendedorismo, tem muitas pessoas que começam a empreender hoje, acham que amanhã ela vai comprar essa garrafa de água mineral hoje e amanhã já vai ter lucro. Cara, ou tu investe o lucro no começo, ou tu nunca vai ter lucro. Porque é ele que vai te fazer crescer. No começo eu passei 6 meses sem chupar um picolé para tirar da minha saiteria. Porque o meu foco era fazer a minha marca crescer. O meu foco era fazer eu tinha um propósito. O foco era a marca da Oxente hoje ser reconhecida. E ninguém pense que eu quero passar por cima de ninguém, porque eu tenho uma corrida. Mas a minha corrida eu corro para ser melhor do que ontem, mas de mim mesmo. Não é de ninguém. Não é o fato de querer mal, mas eu não me importo, de verdade. Eu não me importo pelo fato de olhar o sucesso do outro, eu fico feliz. Se uma pessoa estiver vendendo muito, o ponto estiver cheio, o que eu falei para você, cara, eu passo em todos os espetinhos da cidade, tá lotado, isso é muito satisfatório, dá muito certo. Então, assim, eu fico muito feliz pelo fato que você falou lá atrás de concorrência. Eu não vejo concorrência. Se eu passar em qualquer colega de açaiteria e se tiver lotado, e se a pessoa dizer assim, Léo passou olhando, muitas vezes eu vou passando, não é inevitável olhar. Eu vejo, e se eu ver que tá cheio, eu fico feliz. E se eu ver que não tem ninguém, eu fico triste. Porque eu fico assim com a minha. Infelizmente, essa é a vida do empresário. A gente abre as portas hoje, a gente não sabe se vai vender bem, a gente não sabe se vai ser um dia fraco, se vai ser um dia muito bom, como a gente pegou agora, como você falou, períodos de chuva. Teve dias de chuva que eu não vendi quase nada, mas teve dias de muita chuva que eu vendi muito mais do que dias de sol. Então, assim, é viver o dia a dia, é viver essa experiência, essa sensação, essa adrenalina, porque você sente, você consegue sentir a euforia. E aí, será que vai dar certo hoje? Então a gente precisa tentar fazer as coisas acontecerem, precisa dar o seu melhor para aquilo que você tem. Meu nome é Leandro, eu sou empresário, eu vivo do ramo do açaí, eu trabalho no ramo do açaí e sorvete. Se eu ficar toda hora fora do meu ambiente de trabalho, fora da minha açaiteria, eu tenho certeza que ela não vai para frente. É isso aí. Agora há pouco, aprovou uma lei lá no Congresso de que o funcionário CLT ele vai ter que trabalhar 5x2. Eu acredito que isso aí vai ser uma dor de cabeça muito grande para muitos empresários, porque, igual a gente falou, já tem a questão da mão de obra, dos impostos, enfim, da carga horária para dar retorno de produção para a empresa. O quanto vai impactar na vida dos empresários essa 5x2 para os CLTs? Há algo positivo nisso? Só tem algo negativo? Qual a tua visão nesse sentido? Cara, assim, é muito bom, né, para algumas coisas. Essa lei ela veio para agregar e algumas coisas também prejudicar. Mas tem muitos funcionários desses que vai trabalhar, vai formalizar, assinou tudo certinho, fechou, vai trabalhar 5x2. Quando chegar no sábado, ele vai pedir para trabalhar novamente. Paga meu dia, como tá acontecendo, né? Tá só esperando dar a canetada mesmo para a lei entrar aí e vingar. Eu acredito que vai ter muitas pessoas que eu vou ficar em casa sábado e domingo. Tem gente que trabalha até meio-dia, né? Mas eu vou querer trabalhar, vai receber. Eu acredito muito que vai ficar desse jeito. As pessoas vão continuar trabalhando
A mesma coisa. Eu não Só penso que nesse caso aí vai ser um gasto maior para o empresário, né? vai ser um gasto maior para o empresário. Porque Mas o só, 5 por 12 ele vai ter que pagar o salário X que já pagava. mas só o que acontece? O gasto maior não vai ser, eu acredito, não vai ser para o empresário. Porque ele vai ter que repassar isso. Principalmente o consumidor. Quem vai pagar tudo isso no final? O consumidor final. Hoje em dia, Donato, só sobra para o consumidor final. Porque, Léo, eu sou um empresário, eu vendo açaí, o meu açaí hoje, um exemplo, é R$10, eu estou comprando ele de 8, eu vendo a 10. Se eu comprar ele a 10, eu vou vender de 10, se teve aumento, eu vou vender de 12. Quem vai pagar vai ser o consumidor final. Infelizmente, tá desse jeito, pô. Até porque o empresário vai ter que praticamente contratar outras pessoas para cobrir aquele tempo. Para cobrir aquele Os 2 tempo, dias então, que não mais investimento, então ele vai ter que colocar uma porcentagem a mais no produto, para poder pagar toda a despesa, para poder pagar o funcionário novo, para poder pagar o dia, se aquele funcionário quiser trabalhar o dia seguinte, que é direito de folga dele, vai ficar por aí. No caso, essa ação do governo, na sua opinião, vai só prejudicar o consumidor. Na minha opinião, só prejudica o consumidor final. Ele não prejudica o CLT, ele não prejudica o empresário, só prejudica o consumidor final, porque no final, tudo aquilo que for acrescentado vai ser colocado na conta do consumidor final. Isso na minha, na sua, nas pessoas que estão ouvindo aí, é que é as pessoas mais prejudicadas. Inclusive, tem muito empresário que ele está fazendo o seguinte agora, não está mais assinando a carteira. Eles só querem pegar você para trabalhar se fizer contrato. Uma pessoa já está começando a aparecer esse tipo de emprego. Olha, eu quero trabalhar, coloca o currículo. Olha, não é assinado. A gente faz um contrato, você abre um CNPJ, uma MEI, e você trabalha de acordo com o contrato. Por quê? Eles visam, ali ele não vai pagar fundo de garantia, ali não vai pagar, enfim. É como se fosse uma prestação de serviço, né? A gente vê lá que nos Estados Unidos não tem carteira assinada nos Estados Unidos, né? A pessoa recebe por hora trabalhada, né? É porque o empresário ele tá tão cansado, cara, de tanta coisa, de trabalhar muito. Porque o empresário, Léo, é o único cara da empresa que trabalha 24 horas por dia. Até dormindo eu trabalho. Eu dormindo eu tô sonhando no que eu vou fazer amanhã. Tá pensando, é verdade. Cara, eu trabalho antes, eu trabalho durante, eu trabalho depois. E a pessoa que realmente quer, Léo, eu sigo um cara, que talvez acho que algumas pessoas não gostem, mas tem muita gente que gosta, é o véi da Havan. Cara, Muito inteligente. aquele Luciano. cara, ele é Luciano Hang, ele é um cara muito inteligente. E simples demais, igual a simplicidade que você E tem. ele é um cara que trabalha, pô. Ele tem, ó, quantas lojas ele tem. Ele poderia estar onde? Em casa, ele poderia estar viajando. Ele tá dentro das empresas, as coisas acontecendo, e ele correndo atrás e tá fazendo a coisa acontecer. Então a gente precisa seguir esse caminho, né? A gente precisa seguir exemplos bons, exemplo de coisas boas. Ele é tão focado e tem tanto sucesso a Havan que eles pagam até 14º. Eles pagam 14º salário. Olha só a estrutura da empresa do cara. Coisa grande, meu irmão. Olha só, ô Leandro, nessa correria, como empresário, tem como é que você consegue conciliar a empresa, família e vida pessoal? Cara, hoje quando a gente começa a ter a dinâmica da empresa, que a gente começa a conhecer o mecanismo, como funciona, a gente começa a adaptar o tempo para a família, adaptar o tempo para a vida pessoal, adaptar o tempo para a empresa, mas às vezes a gente acaba extrapolando um pouquinho e falta tempo. Qual é o faltar tempo? Essa semana eu fiquei com um colaborador meu até 6 horas da manhã, 5h30 da manhã a gente produzindo. Fechamos a loja de meia-noite e ficamos até 5h30 da manhã a gente produzindo. Quando a gente saiu, a gente ficou lá com fome, comendo coxinha com Guaraná Antártica. Então, assim, você tenta, mas sempre vai faltar, sempre alguma coisa vai dar errado. Não é a mesma coisa, tá entendendo? Porque, querendo ou não, tem uma responsabilidade, né? Em si, igual você falou da empresa, né? Você tem a responsabilidade não só com a sua família, mas com uma quantidade de funcionários enorme que trabalham junto com você, que depende da empresa. Então, realmente tem que calcular bem e dar a atenção merecida a cada momento. Cara, tu falou uma coisa agora muito interessante. Eu hoje tenho a minha família, né, que é a minha esposa Vanice e meu filho Pedro, mas os meus colaboradores, eles são parte da minha família. Vocês podem perguntar,
pode perguntar a qualquer um deles. Como é que eu trato, como é que eu converso. Eles são o mesmo que Letícia mesmo, a tua sobrinha. Você pode ir. Cara, eu tenho ela como se fosse uma filha. Eu tenho os meus funcionários como se fossem parte da minha família. Eu procuro sempre estar junto, tentar entender, conversar, brincar. Lá na Oxente, cara, não tem esse negócio de tipo, é muito rígido. É aquele negócio que você falou, de estar cobrando. Eu vou cobrar pelo fato que eu quero que as coisas estejam organizadas. As coisas saiam conforme a dinâmica da empresa. Mas a partir do momento que a dinâmica está funcionando, todo mundo está trabalhando lá dentro, cantando, rindo. Deixou de ser tipo um ambiente de trabalho, agora se adaptou de uma forma como se estivesse realmente numa família. Eu preciso de um ambiente leve. Às vezes acontece, tem algumas desavenças, algumas picuinhas, às vezes um comentário. Porque hoje em dia, Léo, a gente tem um costume, eu digo a gente porque é quase todo mundo. A gente tem um costume, Donato diz assim, rapaz, Léo pegou o dinheiro que estava naquela mesa. Aí eu vou interpretar, caramba, Léo roubou o dinheiro que estava naquela mesa. Não, Léo pegou, Donato disse só que Léo pegou, ele não disse que roubou. Então vai da cabeça de cada um interpretar como for o comentário, né? Às vezes acontece essa coisa interpretada de maneira errada, aí a gente senta, conversa, tentar ajustar as coisas, que é o que a gente deve fazer, porque tem muitos empresários aí na cidade que confia em Léo, confia no seu colaborador, é Léo. Aí Léo chega, a primeira coisa que Léo fala, ele acredita, pega Donato de cascando, mas não sabe o que foi que Léo fez para Donato poder dizer aquilo com Léo. Então assim, a gente tem que ser imparcial, a gente tem que procurar entender, ver as duas versões, porque quando a gente só escuta uma, a gente sempre vai dar, as coisas sempre vai dar errado. É a mesma coisa de pesquisa de preço, Léo. Eu vou pesquisar quanto é essa garrafa aqui, eu vou pesquisar quanto é essa. Elas são a mesma, mas em muitos lugares os valores são diferentes. A conversa é outra. Às vezes eu consigo comprar essa garrafa aqui por R$1, mas essa aqui lá na frente, com a conversa com um cara que é bom de jogo, eu consigo comprar ela por 70 centavos. Qual o valor que você não abre mão na sua empresa? O quê? Qual é o valor que você não abre mão na sua empresa? O valor que eu não abro mão ou alguma coisa que eu não abro mão? Alguma coisa que você não abre mão na sua empresa. Cara, hoje eu não abro mão da minha empresa. Rapaz, como eu posso te dizer, se vai ser a qualidade, eu não mudaria, eu não abro mão por nada, a qualidade e o atendimento da minha empresa, da minha saiteria. Porque é uma coisa que eu pego muito no pé, né? Assim, eu insisto muito em ter qualidade, oferecer coisas boas, oferecer produto de boa qualidade para os meus clientes. Eu procuro, Léo, de verdade, ter sempre os melhores produtos. Procuro ter as melhores coisas, porque um cliente, ele bem cuidado, ele bem assistido, você oferecendo produtos de qualidade a ele, eu acho muito difícil o cliente não voltar novamente. Eu acho muito difícil o cliente não voltar. Donato estava me falando do espetinho dele, eu fiquei com vontade de comer, pô. Porque ele disse, eu amo cupim, ele disse, eu só trabalho com cupim, meu cupim fica derretendo. Aí eu já fiquei, como? Vamos levar ele lá no Jax, chega lá, pede um espetinho. Marcar um dia pra gente ir lá. Vamos fazer o sabor da carne aqui em Sapé, viu? Vamos embora. Léo, me diz uma coisa. Eu quero que você me fale algo na sua vida que você se arrependeu de ter feito. Nada. Isso aqui eu me arrependi. Teve alguma coisa que você disse, rapaz, eu fiz isso aqui e me arrependi, não era pra eu ter feito. Nada. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Mesmo as coisas que deram errado, eu não me arrependo. Eu poderia ter me arrependido de não ter tentado, né? De não ter feito. Não me arrependo de nada que eu fiz. De verdade. Porque eu não fiz, nunca fiz mal. As coisas que eu procurei fazer foi sempre para fazer o bem. Foi sempre para ter alguma coisa. Então, assim, tudo que eu queria eu tentei e não me arrependo de nada. Algo que tu, outrora no passado, né? Queria conquistar, que conquistou, e algo que ainda falta ser conquistado. Cara, muitas coisas do meu passado, muitos sonhos, muitos planos e projetos que eu tinha no passado, de verdade, ficou para trás. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o conhecimento que eu adquiri, tenho muita coisa para aprender ainda. Eu modifiquei totalmente a minha vida, eu modifiquei totalmente os meus planos. De 5 anos para cá, que foi o nascimento da Oxente Açaiteria, eu mudei muita coisa. Eu tinha sonho de ser policial, eu tinha sonho de ser um jogador de futebol profissional, estourar pelo mundo, eu tinha sonho depois de ter uma loja de roupa. Cara, depois que eu conheci o ramo do açaí, depois que eu conheci o ramo do sorvete, do gelato,
foi algo grandioso. Eu me apaixonei de verdade pelo ramo, pelo açaí, pelo sorvete. E é algo que eu faço hoje, Léo. Eu faço com muito, muito amor de verdade. Eu acho que por isso, às vezes, eu acho que o sucesso da minha açaiteria é uma coisa, pra mim, mas pra Deus é totalmente outra. Talvez eu não seja isso, e talvez seja. Mas assim, é algo que eu me dedico, é algo que eu faço com muito amor mesmo. Então, aqueles planos do passado ficaram de verdade, ficaram para trás. Aí hoje os meus objetivos e os meus planos são outros. Como eu te falei, hoje eu tenho um plano de produzir 100% os meus sorvetes, o meu açaí eu não mudo, que aqui é meu parceiro, meu irmão, Júnior aqui do Naçaí aqui. Hoje eu não troco ele por nada, cara. Troco não. Pode vir. Onde fica a fábrica É em Pedras de Fogo. A fábrica de Júnior é em Pedras de Fogo, a distribuidora. Hoje, de verdade mesmo. A quantidade Vamos combinar pra gente, junto com o Léo, fazer uma visita lá, conhecer? Vamos sim. A gente vai na hora. Cara, vocês vão amar aquele cara. Ele é um cara surreal. E voltando, né, para o assunto, não me arrependo mesmo, não. Não me arrependo de nada, não. Porque hoje são novos planos, novos projetos. E logo, logo eu quero estar distribuindo aqui para a Paraíba inteira. Amém. Com a qualidade que tem, o sabor que tem, o atendimento que tem, a humildade que o cara tem é só questão de dias, meu amigo. Pode ter certeza. Nome de Jesus, ó. Nome de Jesus. Logo, logo eu falei pra ele aqui nos bastidores, logo, logo ele vai estar com uma frota aí de caminhões, com a marca Oxente, a saiteria de lá dos caminhões, em todo lugar aí, entregando qualidade para o povo, viu? E eu vim dar entrevista de novo no podcast, bem grandão aqui. Amém, Jesus. Cara, a gente tem que buscar as coisas do alto, né? Olha, isso é bíblico, né? A gente tem que buscar as coisas do alto. Tudo que é no alto é bom, cara, porque assim, a gente tá em busca do melhor. A gente tá em busca das coisas boas, em busca do... E uma coisa que a gente não pode esquecer é de Deus, né? Eu não sei se vocês... Já falar disso agora. A gente não pode, cara. Qual a importância na tua caminhada, meu irmão? Irmão, Deus, ele é tudo. Tudo. Tem pessoas aí que eu fico me perguntando, eu vou fugir um pouquinho, como existe uma pessoa que se diz que nada é contra, talvez. Uhum. Ateus, pô, não acredita em Deus. Uma coisa tão maravilhosa, uma coisa que nasceu, viveu e morreu por nós, deu a vida ali por nós, para perdoar os nossos pecados. A gente ver, conhecer tudo isso e dizer que não acredita. Às vezes, a gente olhar, Léo, para pessoas em situações totalmente diferentes da gente, a gente ter o dom da vida, a gente ter a saúde, a gente ter essa oportunidade de estar aqui, não é só motivo de louvar e adorar a Deus por tudo, cara. Não tem, hoje em dia, para falar de Deus, não tem outra palavra a não dizer que Ele é tudo. Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, pô. Não tem para onde. É o fato, Léo, de dizer de ver que uma pessoa vai para uma festa, a festa que teve agora, nada contra, mas assim, a pessoa consegue passar de 10 da noite a 5 da manhã em uma festa e não consegue ir na missa, não consegue ir no culto, de 7 da noite até 8h30, uma hora e meia ali para agradecer a Deus por tudo. E não precisa fazer muita coisa não, só ir para lá, ouvir a palavra, agradecer e pôr em prática. Verdade. Existe alguma experiência, Léo, de algo na tua caminhada que tu viu, rapaz, foi a mão de Deus aqui, eu sei que foi a mão de Deus. Ô, Léo, o surgimento da Oxente Açaiteria foi isso. A mão de Deus. Foi a mão de Deus. Esse meu acidente que foi a mão de Deus. Não existe aquele ditado que tem coisas mal que vem para o bem. Foi isso. Eu precisei acordar. Porque de verdade, Donato, como você falou sobre a questão aqui nos bastidores de dar o melhor na empresa, cara, eu dava o meu melhor na empresa que eu trabalhava. Eu sempre dei o meu melhor. Era raro eu chegar atrasado, era raro eu faltar. Até quando eu tava com preguiça, com sono, eu ia. E lá na empresa eu dava o meu melhor, cara. Eu dava o meu melhor. E hoje em dia, tá aí. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar trabalho, eu vou colher trabalho. Se eu plantar coisas boas, por onde eu passar, eu vou colher coisas boas. E isso é o sabor do fruto que você plantou, né? Fruto bom, fruto de coisas boas. Não tem coisa melhor do mundo do que você fazer o bem. Uma vez a repórter perguntou ao empresário, disse, rapaz,
qual o melhor funcionário? O que chega na hora certa ou aquele que chega atrasado? Qual que você prefere? E a resposta dele foi um pouco interessante. Rapaz, eu prefiro que chegue atrasado. A resposta ficou: por que você prefere o que chega atrasado? Ele disse: olha, aquele funcionário que só chega naquela hora certa e faz questão de sair na sua hora certa, a empresa não pode contar com ele. Ele só chega na hora certa. Eu não posso contar com ele por quê? Ele não vai querer ter um esforço. Igual ele falou aqui, de passar uma noite trabalhando comigo numa produção. Ele não vai querer ter um esforço. Olha, eu preciso que tu chegue amanhã umas 2 horas antes. Ele não vai querer. Ou seja, eu quero um funcionário que eu conto com ele para todos os momentos. Não é só bater o ponto na hora certa de chegar no serviço. Mas na hora da produção, na hora que a empresa precisar, na hora que a empresa puder contar com eles, eu estou aqui para vestir a camisa da empresa. E eu tenho funcionários assim. Eu tenho funcionários que chegam de 1h30 da tarde, aí às vezes faltou um, aí eu digo: cara, tu vai ter que passar hoje. Aí eu falei: ei, pai, tu vai ter que ficar direto hoje. A pessoa ficar de 1h30 da tarde até 11 da noite, sem nem ir em casa, não é pra todo mundo não. E, Léo, é raro eu receber um não. É raro eu receber um não. Então, por isso, cara, que eu digo, né, sobre a forma de gratidão a Deus, gratidão a cada um dos meus colaboradores. Eu hoje, acontece, como vocês sabem, acontece algumas coisas, mas hoje eu tenho a melhor equipe da cidade, cara. De verdade. Há quem duvide aí, mas eu digo, eu chamo pra comparar. Bora comparar. A minha equipe é pau, cara. A minha equipe, ela trabalha, ela veste a camisa da Oxente. E tu sabe o que é bonito de ver? Elas têm prazer em dizer que faz parte da Oxente. Teve um dia que a menina, eu tava assim, de frente ao clube. A menina conversando, a menina dizendo: eu queria trabalhar na Oxente. Ô, Léo, eu ri, Léo. Ela não sabia, pô. Eu tava no portão do clube, ela conversando, queria trabalhar na Oxente. Porque ela já escutou falar, entendeu? Ela já escutou falar. Então, assim, isso é sinal que eu tô fazendo a coisa certa. Eu fico muito feliz de ouvir essas coisas. Eu amo de verdade. Tem gente que diz: eu não faço as coisas para receber elogio. Eu também não faço. Mas eu amo quando eu escuto um elogio. Quando eu recebo um elogio. Não tem coisa melhor. Coisa boa. Vamos entrar agora numa área, Donato, que eu sei que você vai gostar muito, viu? Se for com medo, não. Atenção, Oxente. Manda aí mais açaí pra aqui. Manda mais. Olha, o programa hoje começou bom demais, meu irmão. Enquanto o Léo falava da qualidade do produto, eu só aqui experimentando pra realmente comprovar, porque eu sou muito crítico, viu? Se eu não gostasse aqui, né? Porque tá aqui, rapaz, não gostei não, mas é primeira qualidade, meu irmão. O sabor, Léo, é incomparável. Ei, Donato. É diferente. É igual aqui. Eu não sei de onde veio. Agora, rapaz, que pastel bom, vice. E olha só, viu? Isso aqui é bom. O salgado é bom. Vamos fazer a parceria, viu? Muito bom, muito bom. Olha só, Leandro. Vamos falar agora sobre empreender. Por isso estava falando, Donato, você que também está começando, né, com o seu empreendimento, com o sabor da carne aí, né, um espetinho maravilhoso lá na cidade de Cruz do Espírito Santo, né? Ô, Léo, vamos dar umas dicas aqui para quem quer empreender. Donato, fica à vontade para tirar as suas dúvidas aí com o Léo, viu? Eu quero logo fazer aqui uma pergunta. Que conselho você daria para quem sonha em abrir o seu próprio negócio, Léo? Qual o conselho que daria? Rapaz, o primeiro conselho que eu dou é começar. Começa. Rapaz, eu tenho vontade de vender espetinho. O que foi que eu te disse, Donato? Vai ali, pega 20 espetinhos, coloca naquela carroça ali. Daqui a 3 horas, se tu não vender os 20 espetinhos, eu te pago. Eu dou dinheiro a ele se tu não vender. Por quê? Hoje em dia a gente precisa começar. A gente precisa ter a coragem. A gente precisa fazer acontecer. Eu tenho vontade de empreender. Tem medo não, cara. Não precisa ter medo. Vai em frente. É melhor eu me arrepender de ter tentado ou eu me arrepender de não ter tentado. Tu tem noção o que é? Tu teve vontade de ter uma pizzaria. Aí tu não colocou. Rapaz, esse ponto... Léo, eu tô com esse ponto aqui pra te alugar. Pega. Rapaz, quero não. É muito caro, tal, eu não consigo. Não dá certo não. Aí o cara pega e oferece a Donato. Aí daqui a 1 ano tu vê Donato lá. No ponto que o cara te ofereceu. Donato, a pizzaria lotada e o mesmo ramo, a pizzaria. E tu vai dizer, caramba, podia ser meu. Podia não, irmão. Como é que vai poder se tu não teve a coragem, se tu não teve a capacidade, tu não teve a ousadia?
Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos querer. Eu vou ser ousado, eu vou querer e eu vou me dedicar. Léo, não tem como não dar certo. Quando eu tenho a coragem, quando eu ouso a fazer aquilo, as coisas vão acontecer. Talvez não seja no teu tempo, talvez não seja na tua velocidade, mas as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Rapaz. Qual o maior erro que alguém pode fazer quando quer começar a empreender? Gastar o lucro, gastar o apurado achando que é lucro. Cara, isso é o maior erro. Isso é o maior erro de algumas pessoas que começam a empreender. O cara vai... Porque assim, querendo ou não, todo mundo tem amigo. Quando você faz uma inauguração, tem muitos amigos que fazem questão de ir na sua inauguração. Aí você vende R$1.000. Aí você investiu 300. Aí você, caramba, R$1.000. Mas tu investiu 300 no mínimo, pô. Tu precisa comprar outras coisas. Tu precisa acrescentar outras coisas. Eu vendia só açaí. Aí na segunda semana, eu vendia açaí e picolé. Aí na terceira semana, eu vendia açaí, picolé e sorvete. Aí eu continuei. Aí hoje eu vendo açaí, picolé, sorvete e gelato. Então assim, com o tempo a gente tem que ir investindo. A gente tem que ir fazendo que as coisas acrescentem, que tenha sempre uma novidade para os clientes, entendeu? Sempre a gente tem que estar inovando, porque a gente inova, a gente fica para trás. Toda semana ou todos os meses vai ter um sabor de gelato novo na Oxente. Essa semana eu lancei 2 que já caiu no gosto do povo: cheesecake com geleia de maçã e calda de ninho. O negócio é chique demais, viu? Como é o nome? Cheesecake com geleia de maçã e creme de ninho. É pra rico, viu, Léo? Rapaz, é coisa grande. Olha, 5,80, 100 gramas. Caraca, olha só. Donato, eu queria até aproveitar esse momento e falar, né? Porque aqui em Sapé é sobre a questão de empreendedorismo. As pessoas têm aquela dinâmica de achar que tudo é caro. Já abriram várias açaiterias aqui, self-service, na cidade de Sapé e fecharam. Porque as pessoas... eu vou colocar um pote, eu não sei quanto é que vai dar. O cara prefere dizer, eu quero um de 10, chega lá e fazer. E hoje a Oxente, ela tem para todo o público. Ela tem a unidade da Praça Augusto dos Anjos, e você chega lá, o preço é fixo no pote. E ela tem a unidade na Praça Dr. João Úrsulo, que é a praça de eventos. Você se serve. Mas em compensação, a gente trabalha com preço fixo e só alguns acompanhamentos. Na outra, a gente trabalha com 21 acompanhamentos. A gente tem 7 caldas diferentes. A gente tem frutas. A gente tem umas caldas prêmios de Nutella, Dorella, Choco Waffle, Paçoca, Ninho, Kinder Bueno, geleia de morango. A gente trabalha com kiwi. Para todos os gostos. Para todos os gostos. Os finis para as crianças, os sorvetes infantis. Então, assim, a gente procura atender o maior público possível, né? Porque isso... É muito bom, né? Você pegar seu filho, sua esposa. Vamos lá na Oxente açaiteria. 5,80. O cara tomar um açaí delicioso, meu irmão, preço, um custo-benefício é ótimo, meu irmão. Isso é muito bom, né? E outra coisa, viu? Mês que vem vai ter um lançamento aí de uma promoção incrível. Eu vou soltar logo aqui, Alan. Posso soltar, Alan? Eu vou lançar o cronômetro especial lá. Tem um cronômetro que eu comprei. Quem comprou um açaí, aí vai ter o cronômetro lá, tem um botãozinho. Apertou, acertou nos 10 segundos, não vai pagar o açaí que consumiu. Eu vou lá e ainda vai família, ganhar, viu? e ainda vai ganhar uma caixa de açaí de 5 litros totalmente grátis. Vamos levar a família lá, irmão. A família pra ela. Já pensou em fazer aquele desafio? Colocar aquela quantidade de açaí, tipo 5 quilos, 6 quilos, para quem conseguir comer em determinado tempo. Já teve já? Não? Rapaz, eu já pensei. Mas só que aqui em Sapé já teve de cachorro quente, esse negócio. Aí o povo esfriou muito, entendeu? Porque o que acontece? A pessoa vai tomar uma caixa de açaí, vai 2 desafiantes. Tem que pagar um certo preço. Aí tem muitas pessoas que não querem. Porque não tem como o empresário pegar, enfim, 5 pessoas e dar todo o ingrediente totalmente grátis. Alguém vai ter que pagar. Então, como fica um pouco alto, as pessoas não querem participar. Porque só quem vai ganhar é um. Eu vou colocar 3 litros de açaí para cada um consumir. Se for totalmente grátis, vai dar 15 litros. O prejuízo aí vai ser grande, né?
Então a gente tem que ser coerente e fazer as promoções de acordo que ela traga retorno. Porque o empresário que ele não trabalha para ter retorno, ele pode fechar as portas. A pessoa que for lá na aceiteria vai ter um botãozinho com um relógiozinho, você apertou. Parou nos 10 segundos. Nem paga o açaí e vai ganhar uma caixa de 5 litros totalmente grátis para levar para casa, vai passar o mês tomando. Mesmo tomando sorvete com as crianças, mano. Bom demais. Olha aí, gente. Vamos embora. Vai ser quando, Léo? Eu vou iniciar, eu acho que vai ser dia 8 de julho, agosto, né? Próximo mês de agosto? 8 de agosto. A gente vai estar mostrando aqui, né, Léo? Vamos gravar lá. Sim, vamos gravar. É Alan? É, Alan Douglas. Pronto, o Alan vai estar lá fazendo uma medida bem bacana. A gente vai soltar aqui e ver quem vai conseguir acertar e ganhar essa premiação Vou aí. colocar uma promoção. Coisa boa. Coisa boa. Olha só. Leandro, o que você pode falar? O que não pode faltar de maneira alguma? O que nunca pode faltar? O que nunca pode faltar em um empreendedor? Cara, coragem. Não pode faltar coragem, não pode faltar força de vontade. Não pode parar de ter a vontade de querer trabalhar, de querer fazer as coisas acontecerem. Porque quando eu me dedico, quando eu dou o meu melhor, as coisas acontecem. Não pode faltar isso. Não pode faltar a fé, não pode faltar o respeito. Tem muitas coisas que não pode faltar. Não pode faltar a humildade. Eu preciso ter fé, eu preciso ter respeito, preciso ter humildade. Eu tenho essas 3 coisas, eu vou longe. Porque a fé, eu estou com Deus. Eu respeito, as pessoas vão estar comigo. Eu tenho a coragem, eu vou estar trabalhando. O que tu não admite na tua empresa? Acho que quando vocês fazem a reunião, a integração, vou dizer aqui, eu não aceito isso, eu não admito. Se acontecer isso aqui, pode se considerar fora da minha empresa. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu converso isso sempre nas reuniões. Eu não admito quem roube. O cara pode ter aquele ditado, né, que quem mente rouba. De vez em quando a gente sabe que o funcionário ele mente um pouquinho, a gente deixa, a gente releva, tem muitas coisas que a gente tem que relevar. Agora eu digo direto na minha empresa. Eu não sei qual vai ser a minha atitude se eu pegar alguém me roubando. Porque, cara, a gente se dedica tanto, a gente trabalha tanto, a gente dá o melhor para fazer a empresa crescer. A gente dá uma oportunidade, porque assim, eu acredito que quando um funcionário está trabalhando comigo, é porque outra pessoa não deu a oportunidade a eles. Eu tenho uma menina, uma prima minha, que ela está trabalhando comigo desde os 11 anos. A sobrinha de Léo aí está trabalhando comigo desde os 12 anos. 12 anos de idade ela tinha quando ela começou a trabalhar comigo. De verdade. Sempre tratei bem, sempre respeitei, sempre cuidei. Tento fazer o melhor e elas sabem disso. Sempre falei, eu não admito de verdade roubo. Ó, eu digo direto, sabe uma coisa que eu digo lá? É bem engraçado, todo mundo ri. Eu digo, olha, se eu pegar alguém me roubando, eu não sei se eu vou rir, eu não sei se eu vou chorar, eu não sei se eu vou bater, eu não sei se eu vou matar, eu não sei o que eu vou... De verdade. Você sabe a sua reação? Você não sabe. Hoje a gente é o momento. A gente é o momento. Eu não sei se vocês viram um vídeo que viralizou numa briga de trânsito, o cara bateu no carro do outro, um já desceu brabo pra brigar, quando desceu brabo o cara foi lá e deu um abraço nele. Deu um abraço, perguntou o que ele tinha, se ele tava bem. Passaram 4 minutos e 22 segundos abraçado, conversando. Passou no Fantástico, passou na Record, passou em todos os lugares. Então hoje os caras são melhores, são amigos, né? Melhores não, estão se conhecendo, são amigos, e o vídeo viralizou. É justamente por essas coisas, porque a gente não sabe a reação do momento. É verdade. Olha só, vamos. Tá chegando aqui o finalzinho já do nosso podcast, Léo. Vamos fazer aqui um bate-papo descontraído. Qual o sabor do açaí ou sorvete que você mais gosta? Tem algum preferido ali, Léo? Cara, uma coisa bem engraçada, eu não gosto de açaí. É mesmo, rapaz? Eu não gosto de açaí, cara. Olha, não pode gosto. ir na Oxeta Açaiteria, porque o negócio lá é verdadeiro. Essa o dono aqui... da empresa falar que não gosta do açaí. Não, eu não gosto do açaí, eu não gosto de açaí. Eu sou muito suspeito, né? Aí eu comecei a vender esse, hoje eu tomo. Mas, tipo,
Eu prefiro... É igual assim, uma pessoa alimentar. Você Eu gosta prefiro- mais de alguma coisa, né? Eu prefiro sorvete. E hoje eu tenho um sorvete lá que é de chocolate belga. Na Oxente, chocolate belga. Esse é o meu Lá tem de preferido. tapioca. Tem não, mas se você for, eu faço pra você. Tapioca. Ei, tapioca é uma delícia. Eu faço na hora. O sabor de sorvete eu faço. Pô, eu quero esse, eu vou amanhã. Amanhã tem. Olha aí. Eu produzo. O cliente ligar pra mim é pra eu querer esse sabor aqui. Não tem não. Eu produzo pra ele. Hoje a Oxente Açaí teria isso. A gente tenta se adaptar e ver o que a demanda tá pedindo, né? Se tá pedindo algum sabor, a gente tem que procurar fazer e colocar, porque os clientes precisam ser bem atendidos. Eu tô aprendendo muito aqui, Donato, com você, Léo. Foram ótimas dicas aqui que, se você realmente esteve prestando atenção aqui no papo, a gente vê a maneira como o Léo supre, entendeu, meu irmão Donato? A necessidade, pô, dos clientes. Pode ver aqui, ó. Você falou de tapioca, cara. Vamos? Ele se Da reinventa, semana né? É igual, exatamente. Acho que isso é o grande diferencial. igual o né? Felipe Adesivos e Pinturas lá. Você vê, ele trabalha com pintura automotiva, envelopamento. O cara é um profissional. Acabamento perfeito, uma pintura ótima. Foi o que ele fez. A maioria do pessoal queria pintar o carro, não conseguia ter tempo de levar. Ele pegou um reboquezinho e disse, não, você não puder chegar, vou até onde está você, pega o seu carro, trago, faça o seu serviço e deixa tudo perfeito para dar comodidade ao cliente. É praticamente o que ele faz. Eu falei aqui, tem sorvete de tapioca, tem não, mas eu faço. Isso é muito bom, né? O cliente ser bem atendido. É importante. Existe alguma situação engraçada, Léo, que já aconteceu na loja? Algo assim que- Existe muitas, existe algumas situações de cliente fazer pedido. O cliente era de Recife, aí meu entregador passar 1 hora procurando na rua Meu na cidade de Deus do Sapé. Meu O cliente pediu, o cliente era de Recife, pô. Recife, meu. E o pior que fez o pagamento pelo Pix. Foi não, Foi, rapaz. aí- O cara olha assim, o meu entregador rodando a cidade. Pai, não achei não. E agora? Volta aqui, quando vai olhar, DDD 81. Moça, você é de onde? Rapaz, essa rua fica aqui em Casa Amarela. Tá longe. Tem muitas situações, Chega Léo. só a água lá em Recife. Muitas situações engraçadas. Tem situações de levar o açaí que vai naquela hamburgueira quando a gente entregar o cliente, a bolsa caiu, o cliente, meu Jesus do céu, mas eu vou tomar mesmo. Aí misturar, tomar de todo jeito. Tem muita coisa engraçada. Nós estamos encerrando, meu irmão Léo. Quais são os planos para o futuro da empresa? Cara, como eu falei, né? O plano para o futuro da Oxente Açaí teria hoje é ela se tornar uma distribuidora. Hoje eu tenho o plano e o objetivo de fazer da Oxente Açaiteria a Oxente distribuidora de sorvetes. Açaí, como eu falei, eu sou um cara que eu honro com o compromisso, eu honro com a minha palavra, porque uma das coisas que a minha avó me ensinou foi ter palavra, ser honesto, fazer sempre o bem. Então, isso assim, hoje o meu fornecedor de açaí, Júnior, quero mandar um abraço, agradecer de verdade por toda a parceria. Vamos conhecer lá, vamos fazer Só cadeira, se ele disser assim, Léo, eu não vendo mais açaí a você, eu não vou mais distribuir. Aí eu tenho minha receita, né? Aí eu vou fazer o meu próprio açaí. Mas hoje eu sou parceiro dele, aí as pessoas compram açaí, eu ofereço o açaí dele. Agora sorvete e gelato é comigo. Contato para quem quer ser um revendedor da Oxente Açaiteria. É só ligar 83-99147-7480, falar com as meninas lá no WhatsApp. Se quiser alguma dica também, eu quero saber como é que eu vou começar, o que eu preciso. Eu passo todo o feedback, eu dou todo pra quem tá suporte. iniciando. Eu vou na casa do cliente que quer começar, eu digo a ela o que dá para fazer, como dá para começar. Tem gente que não tem muita coisa para começar, então eu vou começar assim. Semana que vem você vendeu, você investe desse jeito aqui e a gente vai tentando dar o melhor suporte possível. Léo, agradecer ao Léo por nos dar a honra de estar aqui conosco. Agradecer a você que está aí na sua casa, no seu carro, na sua varanda, tirando férias, trabalhando, que nos acompanha aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Dizer que você pode acompanhar a gente aí no YouTube, tá aqui, tá em casa. No TikTok, tá aqui, tá em casa. E no Instagram, tá aqui, tá em casa. Muito obrigado pela sua audiência. Deixar as considerações finais aqui para Léo, para a gente poder se despedir de vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer esse momento aqui, Leandro, por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que aprendemos muito. Você que está em casa também aprendeu muito, né? E eu tenho certeza que esse podcast, pode ter certeza lá que vai ter pessoas que vão se inspirar nessa conversa aqui, e a gente vai ouvir aí frutos
né, de pessoas que começaram o seu negócio com essas dicas que foi falada aqui nesse podcast. Meu. Amém, amém. E qualquer coisa aí, pode deixar os comentários aí, eu vou estar respondendo, vou Olha olhar os só. comentários, vou responder se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dica, eu poder ajudar. Qual a rede social da Oxente? Pode falar. É Oxente Açaiteria 1, é o Instagram da Oxente. Qualquer coisa pode deixar um comentário, pode falar no direct, pode falar no WhatsApp, que eu vou responder todo mundo. Show de bola. Valeu, gente. Até a próxima segunda com mais um Tá Aqui. Tá em casa, viu? Olha aí. Tchau. Valeu.